Olá, seja bem-vindo a Novo Tempo. Estamos reunidos aqui em redor desta mesa, mas consigo aí também em casa, para um momento muito especial para nós aqui e desejamos que também seja para si. Estamos no episódio de lançamento da terceira temporada da série O Grande Conflito, uma das grandes marcas aqui da programação da Novo Tempo Portugal, que nos tem acompanhado ao longo dos meses, com as duas primeiras temporadas. Acredito que provavelmente sabe do que estou a falar, se calhar se veio ver este episódio é porque tem acompanhado a série O Grande Conflito e se calhar até estava desejoso hoje de começar a ver propriamente o primeiro episódio dessa série, mas este é um episódio especial que vai lançar então esta terceira temporada. Com certeza grandes aventuras foram vividas nas gravações, enfim, na preparação e produção desta magnífica série documental. Ora, para falar-lhe sobre tudo isto, eu não sou a pessoa certa, eu estou à mesa com três grandes amigos que têm vivido esta experiência, são eles os rostos à frente e atrás das câmaras da série O Grande Conflito. Comigo, Ruben Fernandes. Olá. Ruben, olá, é um prazer receber-te aqui mais uma vez. Igualmente. E também a sua esposa, Sónia Fernandes. Olá, obrigada. Bem-vinda, Sónia. Obrigada. E são eles, na verdade, os produtores e também os autores desta série. Desta vez, para esta terceira temporada, temos aqui uma novidade. Da última vez, creio, em que estivemos aqui a esta mesa, o Jefferson reuniu-se connosco à distância, enviou uma mensagem. Hoje temos connosco Jefferson, um dos oradores do programa Grande Conflito. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Um gosto de receber-te em Portugal e estares aqui connosco, aqui na Novo Tempo, que é a tua casa também. E vamos, os ingredientes estão todos reunidos, vamos agora conversar aqui um pouco para aí desse lado ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor o que aí vem. Vamos, talvez, Ruben, começar, embora todos podem contribuir se quisermos, porque eu gostaria, em primeiro lugar, que vocês nos dessem a conhecer um pouco uma definição, o que é a série O Grande Conflito. Porque a verdade é que estamos aqui em televisão ou na internet, seja onde for, com certeza a qualquer momento alguém pode estar a assistir a este programa e nunca ouviu falar da série O Grande Conflito. Vamos por isso dar aqui uns passos atrás, é verdade que já vamos para a terceira temporada, mas o que é a série O Grande Conflito? O que é que se pode esperar aquele espectador que nunca viu? Ora bem, a série O Grande Conflito é uma série documental de 42 episódios no seu total, dividido por 4 temporadas, que pretende inicialmente explorar a história do cristianismo. Estamos a falar primeiro o primeiro episódio era sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 e que isso influenciou depois a história do cristianismo. E depois continuamos percorrendo a história da Igreja Medieval, depois focámos especialmente na segunda temporada, já um pouco na primeira, mas especialmente na segunda temporada, na parte da história dos reformadores. A Reforma Protestante. E da Reforma Protestante, exatamente. E agora na terceira temporada vamos continuar essa mesma história. E o objetivo é seguirmos mais ou menos o alinhamento de um livro que é, na realidade, um dos meus livros preferidos, não é? Que é o livro O Grande Conflito, da autora americana Ellen White, que realmente serviu de base para os temas que nós estamos a explorar nesta série documental. Sem dúvida. Portanto, O Grande Conflito serve como uma espécie de guião de base, mas naturalmente que depois o guião é escrito para podermos, como ouvimos, fazer um acompanhamento, se quisermos, da história destes grandes homens, de reformadores, e a história da Igreja Cristã, de alguma maneira. Talvez eu ainda podia perguntar aqui ao Jefferson que nos ajudasse a entender um pouco melhor o conceito de grande conflito. Vamos imaginar que alguém também nos está aqui hoje connosco, que na verdade nem sequer compreende bem o grande conflito, mas isto é sobre guerra. Porque é que o grande conflito é um tema que vale a pena estudar, acompanhar historicamente? Explica-nos um pouco o conceito do grande conflito. Então, pastor, é interessante sua pergunta porque a gente vive hoje numa sociedade que até é influenciada por uma concepção política, né? De lutas, de classes e etc. E muitas vezes até os cristãos acabam sendo de alguma forma enveredados por essa concepção, né? E a Bíblia, ela nos orienta mostrando que existe uma batalha de fato. Sim. Essa batalha, inclusive, esse conceito, ele é explorado até por muitos filmes que usam isso, né, como uma espécie de atrativo, porque essa ideia do bem contra o mal, da luta, né, de alguma forma faz parte da nossa natureza. A gente vê que o mundo parece que é um projeto que não deu bem certo. E a Bíblia, ela traz essa concepção mostrando que existe uma guerra. Por trás de tudo que existe na história do nosso mundo, existe uma batalha
que teve a sua origem lá no céu, onde uma criatura se rebelou contra o governo de Deus, ela veio para este mundo, foi expulsa de lá e aqui também influenciou a raça humana. E tudo que nós vivemos hoje é consequência dessa rebelião que teve sua origem lá no céu. Então a gente diz que é um grande conflito, porque é uma guerra cósmica que teve a sua origem lá no reino celestial, afeta o nosso planeta, onde Deus, seus anjos, Satanás e os seus anjos estão disputando a vida dos seres humanos. Ora, tivemos, portanto, aqui uma descrição deste conceito de grande conflito e a verdade é que podemos dizer que a história da humanidade, mas também em particular a história da religião, a história da Igreja, está carregada de eventos, personagens, até lugares que estão muito conectados com precisamente a história do grande conflito. Sim. Talvez por isso, Ruben, voltando agora então um pouco atrás, ou centrando-nos um pouco agora nesta terceira temporada, porque estamos aqui para desvendar e abrir um bocadinho a cortina sobre a terceira temporada, a minha primeira pergunta nesse aspecto era perguntar-te o que é que esta terceira temporada traz em termos de visão? Podemos dizer que é simplesmente uma continuidade do que estava para trás, ou há aqui alguma coisa em termos destes episódios, da narrativa, que esta terceira temporada traga de especial? Sim, nós aqui entramos numa nova fase do cristianismo, ok? Após nos termos focado durante vários episódios na Reforma Protestante, nós agora avançamos para o reavivamento espiritual do século XIX, ok? Bom, nós podemos quase que dizer que o personagem principal da segunda temporada foi Martinho Lutero, Sim, ok? Foi o personagem principal. Temos muitos outros, mas foi vários episódios e cruzou um pouco a narrativa, não é? Exatamente. As suas ideias percorreram os outros reformadores. Agora, nesta terceira temporada, digamos que o personagem principal é Guilherme Miller. Não foi ele o único, digamos assim, a participar neste despertamento espiritual do século XIX. Houve muitas pessoas e nós exploramos isto. Vamos a vários países mostrar outros homens, outros pregadores, outros pastores, outros estudiosos da Bíblia que tiveram as mesmas conclusões de Guilherme Miller, mas de facto ele foi aquele que mais influência teve nos Estados Unidos e na história, digamos assim, do cristianismo. Então vamos nos focar exatamente nisso, nessa personagem, Guilherme Miller, e no que aconteceu, ok? O que é que eles acreditavam, o que é que aconteceu nas suas vidas, na história do cristianismo e o que é que resultou a partir daí. Podemos, portanto, dizer, já me estou aqui a antecipar, obviamente que é um tema que eu também gosto e conheço um pouco, podemos dizer que há, portanto, aqui nesta história uma dimensão um pouco mais profética, porque o reavivamento espiritual em homens como Miller teve uma dimensão profética que provavelmente os outros reformadores não davam tanto relevo. Podemos dizer que essa dimensão profética já vai começar a ser aqui explorada, não é? Até porque as conclusões que Guilherme Miller chegou não eram novas, ok? Já no passado houve outros reformadores que chegaram às mesmas conclusões. O próprio Martinho Lutero disse que achava que algo iria acontecer nos próximos 300 anos. E qual era a visão que eles tinham? Era que Cristo estava prestes a voltar. Exatamente. Eles olharam para as profecias, olharam especialmente para o livro de Daniel e o livro de Apocalipse e começaram a achar, bom, estas profecias querem dizer alguma coisa. E querem dizer alguma coisa nos nossos dias. Está prestes a acontecer estes eventos. E foi isso que levou a um grande despertamento religioso, isso que governou a vida de Guilherme Miller, e isto mudou o cristianismo na América do Norte inicialmente, mas ao redor do mundo depois à também. escala global. Exatamente. Vamos agora centrar-nos aqui numa outra dimensão, porque também é muito importante conhecermos, seja pela curiosidade, por um lado, porque depois nós vamos ver, obviamente, a série, e é uma série documental, portanto nós percebemos que há toda uma dimensão de viagens, de ir aos lugares, portanto é uma grande produção, podemos dizer isso. Aqui, à escala da nossa Novo Tempo Portugal, é sem dúvida a maior produção que por aqui passa nos nossos ecrãs. Sónia, o teu papel, obviamente aqui temos os dois rostos, são os oradores, também quem escreve mais os guiões, já vamos falar sobre isso. O teu papel tem estado, obviamente, muito na parte mais de produção, acompanhando tudo o que vai acontecendo, apoiando, no fundo, a produção e a organização. O que eu te queria perguntar era, nesta terceira temporada, eu imagino que algumas coisas tenham mudado, quem sabe novidades nos processos de produção, sem ser muito técnico, mas conta-nos um bocadinho como é que foi estar por trás a produzir esta série, que necessidades é que foram precisas, logísticas e outras, para que tudo isto fosse possível. É interessante porque ainda há pouco tempo estava a comentar com a equipa
e com alguns membros que noto, por exemplo, que há uma evolução positiva. A cada temporada que nós gravamos, nota-se uma evolução, nota-se que há uma maior organização a nível de filmagens, dos momentos em que estamos a filmar, a nível logístico, em termos de organização das viagens e tudo, não é? Nota-se uma boa evolução. Digamos que parece que até há um maior profissionalismo. Claro. Então é muito interessante estar ali por trás e ver as coisas a decorrerem de uma forma mais suave, assim, sem grandes tropeços, sem grandes peripécias. Se calhar no princípio Exatamente, aconteceram mais haviam porque mais era uma peripécias, descoberta, não é? as coisas demoravam mais tempo, porque ainda estávamos ali a adaptar-nos também uns aos outros, não é? E ao método de trabalho. E agora parece que as coisas correm de uma forma mais suave, mais profissional até, se podemos dizer assim. Então é muito interessante, e especialmente estando ali por trás, não é? A fazer, às vezes a ver os guiões, a ajudar a corrigir, tudo se processa de uma forma mais rápida e melhor agora, não é? E mesmo ao filmar os BTS e tudo, noto uma organização mais interessante. Até mesmo o facto de nós agora termos umas camisolas assim mais personalizadas dá outro impacto, até mesmo para quem está ao nosso redor, quem passa, vê, mesmo em questão de autorizações, nos locais onde vamos e tudo, parece que dá mais impacto, parece que nos tornamos mais profissionais, digamos. Sim, sem dúvida. E isso dá uma outra visão, não é? E é interessante. Podemos dizer que, em certo sentido, a identidade desta produção também se vai aprimorando, exatamente, não é? é isso mesmo. À medida que o tempo isso avança. Agora que devíamos estar a começar, não é? Exatamente. Agora era o momento para começar. Isso é o que às vezes nós dizemos, agora que as coisas estão bem organizadas, até porque nós agora conseguimos seguir aquele plano, nós temos um plano escrito mesmo, Sim. e tentamos segui-lo ao pormenor para que tudo corra bem. E até isso está mais bem organizado, e nós costumamos dizer, agora é que devíamos estar a começar. Claro, sem dúvida. Para quem nos acompanha, talvez um detalhe interessante seja que, no fundo, toda a equipa e esta produção, eu iria designá-lo como semi-profissional. Ela não é totalmente amadora, porque tem ali pessoas que são profissionais da área, por exemplo, da mídia, etc. Claro. Mas, no global, há aqui também uma dimensão de voluntariado, de serviço, para que tudo isto seja possível. E, portanto, é uma organização semi-profissional. E, nesse sentido, ela, à medida que avança, naturalmente, as coisas vão se alinhando. É isso. Mas eu queria agora virar-me aqui para o Jefferson e aproveitarmos, porque tenho alguma curiosidade. Nós não falámos tanto disso aqui no lançamento dos nossos 2 primeiros episódios. Também já ninguém está propriamente aqui com memória deles, mas há um pormenor muito importante, porque, na verdade, esta série, ela obviamente tem um texto, um guião, que está preparado. Os oradores ali, os apresentadores não estão obviamente a falar ali, a inventar no momento, até porque isso facilmente poderia haver erros, por exemplo, em algum detalhe. E da informação que eu tenho, vocês vão dizer-me se está certo, o Jefferson foi, para esta 3ª temporada, o grande responsável por escrever estes guiões. E portanto eu gostava que tu nos conduzisses aqui um bocadinho no processo. Como é que foi esse processo? Como é que tu escrevias? Qual era a liberdade que tinhas narrativa? Explica-nos um pouco como é que chegámos ao texto final desta temporada. Então, pastor, primeiro que foi um grande desafio, porque o grande conflito, a partir do episódio já ali do capítulo 17, 18, ele muda bastante a dinâmica do livro. Nós temos ali os primeiros 16 capítulos, especialmente, né? São basicamente capítulos históricos. Totalmente históricos. E aos poucos Ellen White vai mudando a dinâmica do livro. O livro vai ganhando uma conotação bastante teológica e depois escatológica, profética, né? E nós tínhamos o desafio de não mudar a personalidade, não, mas a identidade do programa. Exato. Porque o programa tem um perfil, que é um documentário, e como fazer isso a partir de agora, não é? E então o desafio foi usar o livro como referência, mas não se restringir apenas ao formato do conteúdo que está presente no livro, sem ao mesmo tempo sair da proposta do capítulo, né? Então isso foi um grande desafio. Eu tive que pesquisar bastante, então li muito. O Ruben me desafiou aí a escrever dentro de um prazo de tempo para que nós conseguíssemos também trabalhar a logística. Para quem não tem ideia, é muito trabalhoso, né? Para organizar a viagem, são hotéis, lugares para parar, para fazer as alimentações, os lugares para gravar. Então, enfim, é muito trabalhoso. Nós precisávamos de um tempo para fazer isso tudo e eu aceitei o desafio. E graças a Deus deu certo. Mas foram meses que eu tive, inclusive, que limitar um pouco as minhas viagens, né, de pregações,
para poder me dedicar mais para a parte da escrita. Consegues então, ter uma ideia, desculpa interromper, não fica de quanto tempo, provavelmente não estavas a assinalar, não é? Mas traz uma ideia de quanto tempo, nem que seja em termos de meses, do princípio ao fim, quanto tempo te levou a escrever estes guiões? Então, por dia, eu digo assim, seguramente, que eu gastava em torno de umas 10 a 12 horas de trabalho. Eu me dedicava quase que exclusivamente a isso, mesmo quando eu estava viajando para pregar, e aí eu tinha que me organizar um pouquinho melhor, né? Mas eu passava basicamente as manhãs, tardes, no hotel, onde eu estivesse hospedado, dedicado a isso. Carregando meus livros, ou então nos PDFs, né? no computador, enfim. E para escrever o texto, ou os textos da terceira temporada, foram basicamente aí uns 4 a 5 meses, mais ou menos, para conseguir escrever os roteiros, né? O desafio era sempre fazer a pesquisa, trazer a pesquisa para o computador e depois passar por uma espécie de peneira, né? Porque eu reunia ali centenas, milhares de palavras em cada pesquisa que fazia e os guiões precisavam ter, no máximo, 1.950 a 2.000 palavras. Então depois era o trabalho de encurtar, era um grande desafio. Selecionar. É um grande desafio. Para quem trabalha com texto e, enfim, sabe que você pesquisar algo e você mesmo dentro da tua pesquisa fazer a síntese é muito complicado. Eu brinco dizendo que eu não tenho um dom, não sou nada prolixo. Quer dizer, eu não sou nada sintético, eu sou muito prolixo, tenho dificuldade de resumir ideias. Em poucas palavras. Mas isso foi um desafio maior. Foi demais, mas foi um E aprendizado. quantos meses tiveste com esse trabalho? Então, para a terceira temporada foram mais ou menos aí de 4 a 5 meses. Então, aqui já ficámos com uma pequena noção da dimensão do que foi trabalhar para escrever essas horas 11 diárias. episódios. Para escrever os 11 episódios. É. Talvez ainda não tínhamos dado aqui essa informação. 11 episódios tem esta segunda temporada. Foram, portanto, muitas horas de dedicação. Vamos entrar um bocadinho no que foi o percurso para que estes 11 episódios tivessem sido feitos. Eu vou lançar a pergunta ao Ruben, mas talvez até possa ser uma pergunta aberta, porque é um pouco mais específica. Antes de detalharmos um pouco melhor o percurso, que eu também gostava de ouvir isso, mas talvez seja interessante para quem está lá em casa, algum lugar que vos tenha marcado especialmente, que vos emocionou, que vos deixou realmente uma impressão fortíssima nas muitas viagens desta terceira temporada? Sim, eu vou falar por mim, não é? Nós temos em vários lugares que me dizem algo, ok? Justamente lugares de vários pioneiros, mas o local, para mim, talvez tenha a ver com a narrativa desta terceira temporada, foi as rochas da Ascensão, lá na quinta do Guilherme Miller. Okay. Porquê? Não que o local tenha algo de especial, são apenas um lugar rochoso no chão, não é? Não tem nada especial. Mas sim, o que aconteceu ali foi algo de incrível, de homens e mulheres, milhares de homens e mulheres, mas especialmente ele, a sua família, os seus amigos, estiveram naquele sítio a aguardar. Foi ali que eles estavam na expectativa. Estavam na expectativa que a profecia se cumprisse, a segunda volta de Cristo. Dedicaram toda a sua vida àquele momento. E naquele momento nada aconteceu, não é? Eles não entenderam bem o que aconteceu. Para perceber melhor a história, vamos depois explorar isso nos vários episódios. Mas é marcante estar ali e ver realmente homens de fé, homens que foram guiados por Deus e tiveram um desapontamento, se calhar só traz paralelo com o desapontamento dos discípulos lá quando viram Cristo na cruz, que são desapontamentos que mudaram a história do cristianismo. Tiveram um impacto fortíssimo. Sim. Antes de prosseguirmos aqui com a nossa conversa, quero consigo aí em casa partilhar uma informação importante, porque desta vez temos aqui uma oferta que tem estado muito associada, claro, a este programa, à série O Grande Conflito. Trata-se precisamente do nosso guia de estudo, O Grande Conflito. É um guia de estudo que o vai guiar, por um lado, numa viagem também na história, porque nas páginas deste guia estão muitíssimos personagens e lugares também que fazem uma viagem através da história de homens e mulheres que conheceram grandes temas da Bíblia e com isso também transformaram um pouco a maneira como nós lemos e estudamos a Palavra de Deus. Isto é um apoio para que estude também connosco a Palavra de Deus. Estamos a oferecê-lo, obviamente, gratuitamente. Faça o pedido para o 933 9392 91. Vou repetir, está aí também a passar no seu ecrã, se nos estiver a ver na televisão, 933 9392 91. Vamos prosseguir
já não temos assim muitos minutos e por isso há aqui algumas coisas que eu ainda gostava de ter da vossa parte. Sónia, estar nestes lugares, ter visitado tantos lugares tão importantes onde tantas coisas aconteceram, eu imagino que alguns desses acontecimentos, os lugares ou até aquilo que lá viveram, terão tido impacto também ao nível pessoal, para lá destas questões da logística e da organização. Há algum momento nestas gravações da terceira temporada que tenha sido especialmente emocionante e tocante para ti? Claro, há sempre muitos momentos, não é? Ao longo de todas estas filmagens. E nós não temos muito tempo, às vezes, para refletir bem no lugar onde estamos, o que se passou ali, como é que aquilo contribuiu, não é? Para toda esta história, não é? Mas há sempre ali um bocadinho de tempo em que nós podemos parar e refletir, não é? Quanto mais não seja nos intervalos, não é? Das filmagens. E, por exemplo, em relação à terceira temporada, eu pego também aí na Quinta do Miller, é um lugar que me trouxe assim paz. E ao estar lá, nem apetecia ir embora no final do dia. Nós passámos lá o dia inteiro em gravações e nem apetecia ir embora. Sentia uma paz lá. E achei curioso, por exemplo, no quarto do Guilherme Miller, lá na casa dele, não é? Olhar para os móveis dele, olhar para a escrivaninha dele e imaginar as horas que ele passou ali naquela escrivaninha a estudar a Bíblia diligentemente, arduamente, sem os recursos fáceis que nós temos hoje em dia. Nós hoje temos tanta coisa, conseguimos estudar a Bíblia de uma forma tão fácil, não é? Temos acesso a tudo. Tantas oportunidades. E eles tinham apenas uma Bíblia, às vezes tinham uma concordância e eles tinham que procurar e pesquisar. Nós hoje vamos à internet, procuramos por uma palavra e aparece. E naquele caso eles tinham de procurar as páginas todas da Bíblia. E eu imagino as horas que ele passou ali, ao ver ali as coisas dele, os óculos dele e tudo, tocou-me emocionalmente, pessoalmente, espiritualmente, e penso, não é? Onde é que nós estamos hoje? E será que nós hoje conseguimos chegar aos calcanhares destes homens que estudaram desta forma, não é? E será que nós hoje também estudamos a Bíblia assim diligentemente? Sem dúvida. É interessante isso. Imagino que esse lugar evoque realmente muitos sentimentos. Sim. Falando também agora mais dessa parte pessoal, emocional, mas indo, Jefferson, a esta dimensão que te tocou mais a ti, de escrever estes guiões, houve ao longo deste processo, que já nos descreveste aqui, alguma descoberta, algum momento em que tenha sido tocante para ti a nível pessoal? Quem sabe um detalhe que se tornou especialmente útil para ti, que tenhas dito foi um momento mesmo forte ao escrever estes textos? Tem sim, pastor. Na verdade são muitos, né? Imagino. Imagina 11 episódios e tantos livros, você acaba absorvendo muita coisa. Mas assim, tomando a pergunta de forma rápida, o que me vem à mente, foi descobrir que dentro do movimento millerita, eles já tiveram que lidar com uma situação que nós mesmos hoje, na nossa fé, dentro do cristianismo como um todo, e no adventismo também, nós como adventistas do sétimo dia, principalmente, né, lidamos com isso. Não foi uma questão assim de me elevar espiritualmente, mas de fazer uma descoberta. Para aqueles que não sabem, antes de eu me tornar adventista do sétimo dia, eu acabei me envolvendo com um movimento extremista. E graças a Deus fui resgatado de lá, depois de 10 anos envolvido nesse movimento. Eu era católico e acabei me envolvendo com esse grupo. E descobri que dentro do movimento millerita, eles tiveram que lidar com um grupo de fanáticos, assim como na época de Martinho Lutero. Sim, também né? existiram. O Grande Conflito trabalha isso, inclusive o livro. Para mim foi algo impactante, que mostra como dentro dessa dinâmica do grande conflito, Satanás ele usa também os extremismos, né, com uma forma de tentar neutralizar as verdades bíblicas dentro da igreja e ridicularizar, inclusive, a fé para o povo lá fora. Então, para mim, foi um alerta também. E eu acho que esse alerta nós devemos sempre mantê-lo diante de nós para termos o cuidado de não irmos para o extremo do liberalismo, mas tampouco irmos para o extremo do fanatismo, daquele zelo sem entendimento que a Bíblia fala. E dentro do movimento millerita, eles tiveram que lidar com isso de maneira muito séria, descobrir coisas que aconteciam ali que até conversava com o Rubem, que me deixaram assim até assustado, sabe? Mas graças a Deus, mesmo em meio a essas situações, Deus sempre tem o seu povo remanescente. Sem dúvida. Os fiéis que preservam o equilíbrio, que se preocupam com aquilo que está escrito na palavra de Deus e que evitam essas coisas excêntricas aí, né? Então acho que isso é algo fundamental que a gente aborda nessa temporada e que devemos ter cuidado
principalmente à medida que se aproxima E, a volta portanto, de até Cristo. tocou um nível mais pessoal, uma vez que a tua história por causa da também, minha experiência. a tua própria Exato, experiência. Exato. Temos poucos minutos e por isso o Ruben queria rapidamente que fôssemos aqui para um ponto importante deste episódio de lançamento, naturalmente, que é fazer-nos aqui uma espécie de visita guiada. Em 2 minutinhos, guia-nos aí pelos lugares, os vários países e lugares onde estivermos, onde vocês estiveram, e quem sabe até alguns dos personagens, já sabemos Guilherme Miller, mas conhecermos um pouco melhor desse percurso. Sim, então, esta terceira temporada, a maioria do tempo nós estamos nos Estados Unidos, ok? Mas tem algumas chamadas, digamos assim, em outros países, especialmente aqui na Europa, e especialmente, por exemplo, no primeiro episódio começámos em Portugal. Ok. E temos aqui uma novidade, que é ter um episódio, a maior parte do primeiro episódio passa-se precisamente aqui em Portugal, aqui em Lisboa. Em Lisboa? Exatamente. E já agora vou levantar um bocadinho o véu, vamos falar sobre um acontecimento que mudou Lisboa para sempre, ou seja, o terremoto de 1755. E o que é que isto tem a ver com o início do grande reavivamento espiritual do século XIX? Vamos descobrir isso Exatamente, vamos descobrir isso. Mas além de Portugal, nós filmámos na Suíça, filmámos outra vez no Vaticano, ou seja, eu acho que em todas as temporadas nós voltámos lá ao Vaticano, que tem sempre alguma coisa relacionada. Filmámos também na Alemanha, na Suécia, foi um dos países mais distantes lá da Europa que nós fomos. Na Inglaterra, em País de Gales, tem lá uma história muito interessante lá em País de Gales. E depois o resto foi nos Estados Unidos. Mas foi nos Estados Unidos em vários, digamos assim, diferentes lugares, vários estados. E especialmente, deixa-me destacar a quinta, como já falámos, do Guilherme Miller. Estamos a falar também da casa do José Bates. Estamos a falar também da quinta do Hiram Edson. São dos locais icónicos que nós gravamos e que realmente nós estávamos lá a gravar e senti que estávamos num sítio que mexeu com a história do cristianismo. Sem dúvida. Para fecharmos, temos aqui 1 minuto que eu penso que será suficiente para partilharmos entre nós alguma cena. Talvez eu até pudesse pedir aqui uma espécie de recomendação para vocês. Qual foi o episódio que preferiram ou que querem dizer ao nosso público não pode perder? Talvez pode ser um pouco diferente para cada um. Sónia, qual é o teu episódio de eleição desta terceira temporada? Eu dou o exemplo, por exemplo, do episódio 24, passado na quinta de Hiram Edson, porque há uma revelação divina, e mais não digo. Então ficamos por aí. É o episódio 24. 24. Jefferson, um episódio que para ti tenha sido especial. Episódio 21, que fala sobre o 19, perdão, que fala sobre o grande desapontamento, para mim assim foi muito impactante. Impactante. 19. Roubaste o meu. Pode ser o mesmo, não há problema. Sim, para mim é um momento-chave desta terceira temporada. Okay? Marca ali uma viragem na história do cristianismo. Exato. E, de facto, foi um momento dramático e, ao mesmo tempo, nós tentámos no episódio mostrar o que é que se passou, o que é que eles sentiram e o que é que aquele lugar representa na história do Sem cristianismo. dúvida. E para si, que vai estar, sem dúvida, a acompanhar a série O Grande Conflito, vai poder ver, não viajar até lá, mas através das imagens, conhecer estes lugares. Mas se quiser desde já estudar a Bíblia e aprofundar estes e outros temas, então, repito, relembro que temos a revista O Grande Conflito para o ajudar a conhecer melhor estas grandes verdades que grandes homens de fé no passado descobriram e exploraram, mas essas verdades continuam aí e a Bíblia continua também para a explorarmos. Obrigado por nos ter acompanhado. É já a partir da próxima semana que aqui na Novo Tempo e também em todas as plataformas pode acompanhar o início da terceira temporada da série O Grande Conflito. Fica o encontro marcado. Que Deus o abençoe.